Graças e paz, amados. Boa noite, que Deus abençoe você, que essa noite o Senhor ministre o seu coração e que seja um momento de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar agradecendo a Deus pela oportunidade, então queria que você fechasse os teus olhos e orasse comigo em concordância para que Deus nessa noite seja único e exaltado, que Deus use a nossa vida poderosamente neste lugar. Pai amado, Pai querido, somos gratos ao Senhor por conseguirmos, ó Deus, retornar à Tua casa, ó Deus, e iniciar este culto de louvor e adoração ao Teu eterno nome. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedir que o Senhor, nessa noite, use a nossa vida, que o Senhor fale conosco e que Teu Espírito Santo venha ministrar os corações que chegaram até aqui e também aqueles que estarão assistindo pela live. Que o Senhor bondosamente fale conosco, que o Senhor ministre o nosso coração e que nós, Senhor, nessa noite venhamos, ó Deus, nos ligar com os céus, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração neste lugar. E que o Senhor se agrade do nosso ajuntamento. Já quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que já chegaram, por aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga debaixo das Tuas mãos. Que seja uma noite repleta do louvor e adoração ao Teu eterno nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Mesmo assentados, depois vocês vão ficar em pé, para a gente estar adorando ao Senhor com o ministério de louvor. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Amém? Glória a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Nesse mês de missões mundiais, nós estamos falando de missões. Deus tem um chamado a você, a mim, para a gente cumprir essa missão. O tema, vou pedir para colocar o tema da campanha de missões mundiais. Nós vamos repetir e vamos ler também João 3,16. Acho que de cabeça, acho que você sabe. Bota o tema para mim, filhão. No amor do Pai, vamos completar a missão. Você pode responder? Pode falar de novo? No amor do Pai, vamos completar a missão. Não abra a Bíblia não, vamos citar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda! Você já sabe a Bíblia toda, amém? Que coisa linda. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor com muita alegria.
entregar ao Senhor o nosso melhor, viemos aqui para ofertar o nosso culto. Então, nessa noite, você pode ficar em pé, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Boa noite, queridos, a graça e a paz, amém? Amém. Parte da igreja já se colocou de pé, se você puder, se você não puder, se você estiver cansado, fique sentado, não tem problema. E a gente vai falar sobre esse amor. O hino que nós vamos cantar agora, o primeiro louvor, ele fala sobre esse amor que nos alcançou, esse amor que nos transformou, que mesmo nós não merecendo, ele nos alcançou. Não foi por nada, foi por mérito meu, por mérito teu, que nós alcançamos a salvação. Mas a salvação, ela foi alcançada por amor, o amor de Deus que chegou até nós. Então que nós possamos exaltar esse Deus, louvar esse Deus com alegria, por esse tão grande amor que nos alcançou um dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei,
estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo
Vamos para o momento missionário, passar a palavra à diaconisa Jussiara. Teremos um momento aqui especial falando sobre missões também. E que você fique em espírito de oração nesse momento. Rapidamente, tudo preparado? Isso. A paz do Senhor, irmãos. Estamos no mês de nossa campanha de missões? Missões? Mundiais, né? Qual é o nosso tema? Amém, né? E a nossa divisa está em João, em que diz... Amém. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Irmão, nós estamos na nossa terceira semana, né? E aí a Débora, ela vai estar lendo para a gente mais um pouquinho, né? Sobre a nossa revista missionária, algumas coisas que têm acontecido no nosso campo, né, missionários, os nossos projetos, tudo, né, que tem acontecido, tá, irmãos? Peço que vocês prestem bem atenção. Boa noite, a graça e a paz. Eu vou estar lendo sobre a Fábrica da Esperança, levando saúde às famílias no Senegal. Os cuidados em saúde são fundamentais para o bem-estar das pessoas e comunidades, sendo uma maneira poderosa de demonstrar o amor daquele que amou tanto o mundo a ponto de entregar a vida do seu filho para que nós pudéssemos ter vida abundante. Durante seu ministério terreno, Jesus curou enfermos, confortou os sofredores e trouxe esperança àqueles que estavam desesperados. Seguindo o exemplo do Mestre, queremos aliviar o sofrimento das pessoas, refletindo o imenso e eterno amor do Pai em cada atendimento nos projetos de promoção à saúde de missões mundiais. Um desses projetos é o Centro Médico Fábrica de Esperança, que desde 2009 tem contribuído para transformar vidas no Senegal, um país da África Ocidental. Servindo a comunidade com atendimentos nas áreas médica, odontológica, de enfermagem, laboratoriais e de fisioterapia, temos o privilégio de presenciar milagres, curas físicas e espirituais e vidas alcançadas pelo amor e pela graça do Pai por meio das ações realizadas nesse projeto. Nossa busca constante é oferecer um trabalho técnico de excelente qualidade que colabore para a promoção de saúde integral de pessoas e comunidade, abrangendo o bem-estar físico, mental, social, espiritual e emocional. Nosso propósito é servir, acolher, amar, cuidar e compartilhar o amor de Deus, que é o centro da mensagem do Evangelho. Louvamos ao Senhor pelo Centro Médico Fábrica de Esperança e pela sua vida, que tem generosamente contribuído com orações e ofertas para que esse projeto continue sendo realizado. Nosso convite é para que você permaneça caminhando com missões mundiais, participando do que o Senhor tem feito no Senegal e no mundo. E dessa forma, juntos e no amor do Pai, vamos completar a missão. Amém? Juntos vamos cumprir a missão, né? Obrigada, irmã Débora. Amém, irmãos. Então, nós podemos cumprir a missão com os nossos talentos, né? Profissionais, cada um na tua área. Seja médico, dentista, né? Psicólogo, fisioterapeuta, né? Existe uma fábrica de esperança, onde esses, né, profissionais, eles vão para lá para poder prestar, né, serviço para, né, no caso, o reino de Deus. E não é diferente quando nós fazemos isso com os nossos trabalhos também. Cada um na sua profissão, cumprindo a missão. Amém, irmãos? Eu queria pedir 3 irmãos aqui na frente, a irmã Sônia, a irmã Ruth, tá? E a irmã Isabel, tá? E nós vamos ter 3 momentos de orações. A irmã Isabel, ela vai estar orando pelos países aonde o evangelho ainda não é conhecido, tá, irmã Isabel? A irmã, sabe, Ruth, ela vai orar pelos locais em que os cristãos são perseguidos por amor ao Evangelho, né? E a nossa irmã Sônia, orar pelos missionários da Junta de Missões Mundiais.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa cultuando, Senhor. Muito obrigado. Pai, Senhor, neste momento queremos te entregar em tuas mãos, Senhor, tantos países, Pai amado, e tantos lugares que o teu evangelho ainda não chegou, Senhor. Pai, queremos te pedir em nome de Jesus que tu possa estar cuidando cada dia das tuas igrejas, para que elas possam estar se levantando para enviar missionários, Pai amado, para o campo, para que eles possam, com estratégias vindas do céu, conseguir entrar nesses países, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos te pedir, Pai amado, por tantos missionários que saem da sua casa, deixam tudo, Pai amado, e vão adiante. Queremos te pedir força para os mesmos, Senhor, e em nome de Jesus, estar visitando pessoas que ainda não te conhecem, preparando esses corações para receber, Pai amado, as tuas boas novas, Senhor. Prepara obreiros para essa seara, Senhor. Nós temos visto que os campos estão brancos para a ceifa, Senhor. Prepara obreiros para a seara, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos em especial te pedir, Pai amado, pelo presidente da Junta de Missões Nacionais e Mundiais, o qual ouvimos ele comentar que há países que o evangelho não consegue entrar, Senhor, mas em nome de Jesus, nós estamos clamando por esses países, estamos clamando por essas pessoas, Pai amado, em nome de Jesus, dá força e estratégia, e aqui como igreja local, Senhor, nós possamos estar avançando para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus querido, Deus amado, mais uma vez nós estamos, Senhor, diante de Ti. Nós somos agradecidos, ó Deus, porque temos a oportunidade, ó Deus, de estar aqui e temos o privilégio, ó Deus, de poder falar do Teu amor. Temos liberdade, Senhor, para falar da Tua palavra, para fazer culto ao ar livre, para fazer visitas, para andar com as nossas Bíblias, ó Deus, na mão. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, por essa liberdade, ó Deus, que a Tua igreja tem aqui no Brasil, ó Deus. Deus querido, agora queremos entregar nas Tuas mãos aqueles países, ó Pai, ao qual, ó Deus, os cristãos, ó Deus, os missionários estão sendo perseguidos, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha renovar as forças, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar atuando ali, ó Deus, renovando as forças de cada um, Senhor. Toma nas Tuas mãos, dê estratégia, ó Deus, ao Teu povo, aos cristãos, ó Deus, que ali vivem, ó Pai, aos nossos missionários, ó Deus. Cuida, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, e que nós, como igreja, possamos estar aqui sustentando essa obra, ó Deus, em oração, em oferta. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda e te agradecemos por tudo, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue abençoando no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, unindo a minha oração com a oração das Tuas servas, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor, porque eu tive o privilégio, Senhor, de acordar. O privilégio, Deus, de estar na Tua casa. O privilégio, Senhor, de continuar na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, pelos missionários, Senhor, que estão, Senhor, dispostos, Senhor, a entregar as suas vidas, Senhor, para pregar o Teu nome, Senhor, para falar do Teu amor, Senhor. Não só do Brasil, Senhor, mas todos os missionários, Senhor, que estão espalhados, Senhor, na face da terra, Senhor, em todos os países, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar provendo, Senhor, o sustento deles, Senhor. Porque, Senhor, se nós não ofertarmos, ó Deus, eles não terão, Senhor, como pregar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, como fazer o Teu ID, Senhor. Usa o Seu povo, Senhor, para poder ofertar, Senhor, para poder, Senhor, ajudar a junta de missões, Senhor, porque eles dependem, Senhor, do nosso amor, da nossa compreensão, Senhor, da nossa oferta, Senhor, das nossas orações, Senhor. Pai, que Tu cubra, Senhor, os missionários espalhados, ó Deus, na face da terra, Senhor. Que Tu esteja com cada um deles, Senhor. Que Tu esteja fazendo, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Porque sabemos, Senhor, em muitos países é proibido pregar, Senhor,
o teu nome, Senhor, falar do teu amor, Senhor. Que tu possa estar quebrando, Senhor, esse tabu, Senhor. Que tu possa estar enviando os teus anjos, Senhor, para fazer essa obra, Senhor. Tomando a frente, Senhor, com os missionários, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que tu tem cuidado do teu povo, Senhor, que tu está à frente, Senhor, da tua igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu oro e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos 3, pilares: orar, contribuir e ir, Nós oramos e nós temos a oportunidade de também contribuir, saber ofertar para essa campanha. O nosso irmão Amaury, ele tem alguns envelopinhos ali. Os irmãos que sentirem no coração o desejo de contribuir com qualquer valor, no nosso culto do dia 6 de abril, será o nosso encerramento de campanha de missões. E aí, o valor que o Senhor colocar no seu coração é o valor que você vai depositar ali naquele envelope, tá? A nossa igreja tem um alvo de contribuir com 5 mil reais para a campanha de missões. Nós já fizemos o almoço, já temos algum valor, e a gente sabe quanto é que Deus vai designar, Mas que a gente que nós aqui possamos cumprir essa missão de, estar orando e também estar contribuindo para os nossos missionários, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, vamos, nesse momento, também entregar nossos dízimos e nossas ofertas, chamar Sheila, a Andressa e a Débora, vão estar adorando ao Senhor, e nós teremos a oportunidade de ofertar também na casa do Pai. Logo após, teremos também um momento também de celebrar os aniversariantes aí dos meses de janeiro e fevereiro. Confirma? Janeiro e fevereiro, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos ficar em pé, adorar o... Não, pode ficar sentado mesmo. Isso. Então você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Pai em nome de Jesus. Boa noite, queridos, a graça e a paz, amém? A palavra do Senhor, ela fala. A palavra do Senhor, ela fala na parte que quando Jesus está na casa de Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e quando Marta está nos afazeres domésticos, que é muito importante, nós somos donas de casa, sabemos disso, Maria, ela escolhe a boa parte. E a boa parte é estar aos pés do Senhor. Então, Maria se prostrou aos pés do Senhor e adorou, porque ela reconhecia quem era o Senhor, ela reconhecia a sua dependência dele. Então, que nós possamos também, como Maria, escolher a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. Não que a gente vai ficar prostrado o dia inteiro, mas é com o nosso coração dobrado diante do Senhor. Você está lavando a louça, você está adorando. Você está varrendo a casa, você está adorando. Você está cozinhando, você está adorando. Por que não? A gente precisa ficar em constante adoração e constantemente aos pés do nosso Deus. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és.
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diaconisa Jusceia está com a oportunidade, rapidamente, eu
Eu preciso que sejamos rápidos. Você que já vai faz aniversário, se prepara para se levantar, caso que a hora passa, né? Isso. Amém. Assim seja, né? Ah, Jesus. Bom, irmãos, nós estamos aqui como Departamento de Sociabilidade e Eventos, tá? Nós vamos nessa noite chamar os nossos irmãos que fizeram aniversário em janeiro e fevereiro. E hoje nós temos aniversariante, mas ele não se faz presente, né? Mas a gente não devemos esquecer de orar pelo irmão Adalto, por conta da saúde dele. Tá, irmão? Antes de tudo, eu gostaria de deixar um texto bíblico. Fala assim: eu te darei graça entre os povos, cantarei louvores entre as nações. Salmos 57, 9. Que nessa noite nós possamos sempre dar graça ao Senhor, né? No meio dos povos, entre as nações, pelo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E os irmãos, mais ainda, né? Porque os irmãos tiveram o privilégio de completar mais um ano de vida. Esse é um privilégio que muitos não tiveram, não chegaram até aqui. Então, nós temos que dar graça ao Senhor por tudo, amém? Vamos chamar nossos irmãos que fizeram aniversário no mês de janeiro. Irmão Marcos, dia 19. Pega essa homenagem ali. Irmã Maria Eduarda, a nossa Duda, dia 19. A nossa irmã Emily, ela fez dia 25. Ela não está se presente, mas domingo que vem a gente vai dar ela. Agora, tem alguém que fez no mês de janeiro, eu não chamei aí? Algum visitante, algum irmão que ainda não está enrolado no nosso mês de janeiro? Pouca gente faz aniversário no mês de janeiro, né? Amém. Muito complicado o mês, né? Amém por isso. Agora nós vamos chamar no mês de fevereiro, tá, irmão? Nossa irmã Carla, ela não está presente. Nossa irmã Jussiara. Uhul! Bom, Jussiara. Vamos chamar, vamos, pastor. Nossa irmã Ana Lúcia. Vai lá. Vem, Lúcia, vem, Ana. Leva para ela lá, ô Lúcia. Que ela não está muito bem hoje não, também. Está doendo o joelho. Nossa irmã Sara. Uhul! E nossa irmã Carol, não se faz presente, mas você vem. Vem, Lúcia, vem pegar para... Então eu vou dar, tá bom? Pode deixar. No mês de fevereiro tem alguém que eu não chamei? Algum irmão, algum visitante? Não. Marcela e Sofia, vem, Marcela e Sofia. Já chamei. Mas nós temos que pegar o nome dessas meninas. Meu Deus, depois vocês me dão, tá? Por favor, Senhor, para mim não esquecer mais. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar Chega mais para cá, cantar o nosso hino, né? nosso parabéns. Chega para cá. E nós vamos entregar depois para o nosso irmão que não está presente, tá? A nossa lembrancinha da nossa igreja, né? E eu fico muito feliz quando eu faço esse momento, tá, irmão? Muito alegre mesmo. Parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns pra Pastor, venha orar pelas tuas ovelhas. Calma aí, gente. Volta aqui. Calma aí.
Irmãos, teve o irmão Rodrigo, fez aniversário essa semana. Mais alguém que fez aniversário essa semana? A Cíntia fez semana passada. Ah, alguém que fez aniversário essa semana? Juliana? Isso. Então vem para cá, Juliana, nós vamos estar orando. Vem cá. Isso. Adalto hoje. Quem puder, irmão, manda uma mensagem para o Adalto. Liga para o irmão Adalto, certo? Hoje não pôde estar presente, falou comigo. Mas é bom, lança esses nomes no nosso aplicativo. Tá bom? Quebra esse galho, irmão José. Já bota no nosso aplicativo para a gente não perder essas datas desses irmãos aí. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar, agradecendo por mais uma primavera desses irmãos e também entregando o nosso dízimo, a nossa oferta que foi entregue no altar do Senhor nessa noite. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite tão abençoada, ó Deus, por tudo que o Senhor já falou conosco, por tudo que o Senhor já ministrou na nossa vida. Agora somos gratos ao Senhor pelo dízimo, pela oferta alçada, Deus, nesta noite. Deus, que o teu povo bondosamente, ó Deus, também entregou, ó Deus, neste lugar. Agora queremos agradecer, ó Deus, em especial, pela vida dos seus filhos que completaram mais uma primavera, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque eles são especiais para o Senhor, são especiais para suas famílias, são especiais também, ó Deus, para a nossa igreja, e que o Senhor acrescente poderosamente na vida deles, e que seja um ano, Senhor, repleto das suas bênçãos. Traga à existência, Senhor, todos os sonhos e realizações do Senhor na vida dos seus filhos. Abençoe os seus filhos, ó Deus, com a saúde. Abençoe os seus filhos, ó Deus, com saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, mas acima de tudo, Senhor, que eles lembrem que o Senhor cada vez mais quer se relacionar com eles e fazer parte do dia a dia deles. Muito obrigado. Dispenso uma bênção muito especial sobre a vida deles, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, ainda de pé. Abra a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 10. Acho que agora eu chego no versículo 12. Então vou só até o versículo 12. Eu quero ir até o 20, mas está tarde. Lucas, capítulo 10, verso de 1 a 12. Eu vou ler para a gente entrar no contexto e pretendo, em nome de Jesus, se Deus se permitir, chegar até o versículo 20. Não vou abrir mão, mas hoje a gente vai até o 12. Tá bom? E eu sou muito grato a Deus pela tua vinda a este lugar. Estava com saudade desse cara ali, vou dar um beijo nele, no Jairo, né? Saudade de ti, que Deus te abençoe. Minha irmã lá que está nos visitando, a irmã da nossa irmã Lúcia, cadê? Isso, Deus abençoe. Como é que a igreja fala com esse povo aí em nome de Jesus? O Jairo não, que, né? Em nome de Jesus, volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Né? Jairo e Amanda já são nossos. A nossa irmã ali também, todo mundo é nosso, mas é bom a gente sempre saudar, né? Para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos,
saiam pelas ruas dizendo: até ao pó desta terra, desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Leia comigo o versículo 9. Curem os enfermos. Perdão, eu estou falando a outra versão. Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, aplica a tua boa palavra aos nossos corações nessa noite. Usa a nossa vida para a tua honra e tua glória. Te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu preciso... Obrigado, meu irmão. Eu preciso voltar um pouco para a gente pegar o fio da meada da mensagem de semana passada. Creio que essa mensagem será dividida em 3 partes, não tem para onde correr, para até chegar ao versículo 20. Acho que não vai dar tempo mesmo, porque eu tenho ainda alguns anúncios para fazer. Quando eu falei na semana passada, eu trouxe uma questão falando sobre a sublime missão que Deus nos dá. E é interessante que, quando eu falei na semana passada, se você quiser assistir o vídeo, está lá no YouTube, eu disse da sublimidade dessa missão. Que essa missão ela era uma missão muito maravilhosa, porque Deus nos dava a oportunidade de cuidar de vidas e salvar vidas para uma eternidade com Deus. Eu disse naquela ocasião, e repito nessa noite, que o chamado de Jesus, o chamado de Deus para a igreja sair em missão de pregar o Evangelho, é uma obra excelente, é uma obra sublime. E quando nós falamos disso, ontem nós experimentamos isso. Fato é que eu falei na semana passada que o Guarani está cheio de pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus. Não teve uma pessoa que se encontrou comigo, que eu me encontrei com ela, que não recebeu a palavra de Deus. Tamanha carência desse povo que se chama Guarani está da palavra de Deus. E eu disse naquela ocasião que Deus, por exemplo, Deus nos chama a uma missão muito sublime. E eu até cheguei a comparar com a medicina. A medicina é algo muito especial, porque você cuida de vidas, você se aproxima de vidas de uma tal forma, mas você cura ela para esse momento, você cura ela para esse período aqui terreno. Mas a pregação do Evangelho salva para uma vida inteira, salva para uma eternidade com Deus. E aí eu disse, naquela ocasião, sobre 4 pontos. Falei que a missão é um chamado de Deus, eu disse que havia necessidade de obreiros, eu disse que a missão envolvia risco, e eu disse que nós somos totalmente dependentes de Deus nessa missão. A partir daqui, eu vou continuar no texto e trazer para você outros pontos que Deus colocou no meu coração sobre esse texto, da missão dos 70, e até onde Deus permitir que o horário também avança, a gente vai estar falando dessa missão que Deus nos deu. Eu quero pensar com você sobre o que diz o versículo 5 e 6, o princípio da paz. Nós, quando vamos sair em missão, nós saímos em missão de levar a paz de Deus, a paz de Cristo. Quando nós falamos, por exemplo, que o mundo precisa de paz, nós não precisamos fazer exercício. Nós não precisamos, por exemplo, procurar em muitos lugares, mas sabemos que o mundo clama por paz. O mundo está vivendo um alvoroço tão forte.
que em todas as partes do mundo nós sabemos que as pessoas estão inquietas, as pessoas estão vivendo as suas crises emocionais e a inquietude está avançando muito forte, sem contar que nós podemos falar também que o mundo precisa de paz. Quando se fala de que o mundo está em guerra, está em vista de guerra, a Bíblia fala sobre esse tempo, a Bíblia fala de um tempo em que haverá guerras e rumores de guerras, e esse tempo chegou verdadeiramente. No século XX para cá, teve mais guerras do século XX para cá do que todo o período anterior da humanidade. Nós tivemos guerras e temos guerra todos os anos. Não tem um ano que você não ouve falar em guerra, não tem um ano que você não ouve alguém falar de que um país está querendo entrar em guerra com outro. É sempre essa questão da paz. E quando você fala, por exemplo, que há um país em guerra com outro, sempre levanta alguém querendo promover a paz. E aí levanta um presidente de uma nação muito poderosa, vai e conversa com um outro presidente e tenta entrar num acordo de paz. Mas aí eu digo para você algo que eles tentam promover a paz e muitas vezes não conseguem. Mas quando nós estamos falando da missão que Deus nos dá, nós somos encarregados de levar a paz de Deus a esse povo. A esse povo que está vivendo em dificuldades, a esse povo que está vivendo numa ansiedade extrema, a esse povo que está vivendo numa correria tão grande que precisa de paz. Por exemplo, eu estava, antes de vir para cá, quase que eu perdi minha paz. Eu acabei de consultar a conta de água lá de casa. E aí eu vi o consumo. R$ 1.800. É só para tirar minha paz. E aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu nadei nas águas do rio, literalmente, nas águas do rio, e consumi toda essa água, porque R$ 1.800 de consumo de água, e ainda os caras de pau ainda me deram desconto de 500 e poucos reais por consumo excessivo de água. Como é que você entende um negócio desse? Como é que as pessoas ficam? A gente, por exemplo, está vivendo uma crise nesse Rio de Janeiro da segurança pública. Como é que as pessoas ficam? Meu querido, eu não sei você, mas você sai para trabalhar preocupado com como é que sua casa vai ficar. Você sai para trabalhar preocupado com como é que está a sua filha indo para a escola. Eu saio. Eu fico falando, Senhor, guarda, livra de todo mal. E a gente acaba ficando o quê? Sem paz. E acaba que a gente fica vivendo numa correria, numa condição que a gente fica em guerra com a gente mesmo, a gente fica em guerra com esse mundo, a gente fica em guerra com as questões que a gente tem, e a gente fica em guerra porque a gente fica, às vezes, sendo oprimido por tantas coisas. Eu falo, rapaz, R$ 1.800, eu não tenho piscina, eu não tenho cisterna, eu não tenho poço, não tenho nada para enxergar e encher de água, para depois dizer assim, poxa, não, você consumiu, e lá vou eu de novo, lá nas águas do rio, recorrer, e a gente fica assim, um monte de coisa. Mas aí você, que tem uma missão dada por Deus, você vai levar a paz. E que paz é essa, pastor? A paz de Cristo, a paz de Deus a esse povo. Porque se Cristo me salva, se Cristo está morando em mim, essas coisas não tiram a minha paz. As preocupações não sobrepõem a paz que Ele tem para mim. As preocupações não me tiram essa paz e eu não entro em parafusos, porque eu creio no que Deus está fazendo, eu creio no que Deus fez na minha vida, que Ele cuida de mim, apesar de todas as dificuldades que esse mundo me impõe. Eu sei que, por exemplo, aquilo que está acontecendo ao meu redor, Deus me dará condição de chegar lá e resolver. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus fala para esse povo, esses irmãos, dizendo assim, ao entrarem numa casa, digam, paz seja nesta casa. Proclama a paz.
O Evangelho leva a paz. A palavra do Senhor leva a paz. E as pessoas estão carentes de paz. E as pessoas estão carentes de ouvir uma palavra que lhes traga paz. As pessoas estão carentes de ouvir uma palavra de conforto, mas não de conforto para dizer assim, não, Deus te escolheu, você é bonitão, você merece tudo zero. Não, não é isso. É dizer para essas pessoas o seguinte, eu vim trazer uma palavra de paz para você, dizer para você, ainda que as coisas aconteçam, creia numa coisa. Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que a paz de Deus guarde o teu coração, que a paz de Deus guarde a tua palavra, guarde a sua vida. E aí as pessoas começam a crer em Jesus Cristo e começam a ter paz. Você já perdeu a sua paz? Se você crê em Jesus, você não pode perder a sua paz. Ele é a tua paz. A Bíblia diz, ele é o príncipe da paz. Jesus quando mora, Jesus quando habita na minha vida, no meu coração, a paz eu não perco. Porque ele é a minha paz. Então a igreja tem uma missão. Levar a paz. Quando ela diz, ela chega lá e diz assim, eu vim trazer paz. Paz seja esta casa. Só que Jesus disse uma coisa que me chama a atenção, que eu quero compartilhar. Se você encontrar ali uma pessoa que recebeu a paz, e ela te receber, a paz virá sobre ela. Se ela não virar, se ela não receber, a paz volta para quem? Para você, literalmente. Então nós, como igreja, cumprindo a missão, nós não podemos entrar em crise quando as pessoas não querem a paz. A nossa missão é levar a paz. Se recebeu, glória a Deus. Se não recebeu, a paz é nossa. Amém? Então, mas a missão nossa é levar a paz. Levar a paz a esse povo. Ontem estávamos aqui ministrando o evangelismo. E nós chegamos em alguns lugares que a gente pede com licença. Com licença, posso me achegar? Pode. E a única coisa que você percebe desse povo é que eles estão perdidos e sem paz. E eu disse para um deles, eu disse, olha só, eu queria só falar uma coisa para vocês. Eu vim falar de Jesus para vocês. Eu vim falar que Jesus pode mudar a história de vocês. Jesus pode trazer salvação à sua vida. Jesus pode cuidar de você e Ele está interessado em vocês. Simples assim. E do mesmo jeito que eles estavam, agora é a hora de ouvir o que Ele tem para nos falar. Quando nós terminamos o evangelismo ali, terminamos o culto, eu falei hoje de manhã, vou repetir para os irmãos que não estavam de manhã, eu saí e fui direto ao dono do bar, ao pessoal que estava no bar, e eu disse, olha, eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer vocês que permitiram que a gente fizesse um culto aqui nesse momento. E o rapaz com um copo de cerveja na mão falou assim, eu que agradeço, porque eu estava muito feliz ouvindo a palavra de Deus que vocês estavam pregando ali, e eu prestei atenção, muito obrigado. Sempre que o Senhor quiser, o Senhor pode vir aqui fazer o culto. Eu falei, glórias a Deus, porque esse povo está clamando por paz, esse povo está clamando por uma palavra de Deus. Guarani, irmãos, nós não precisamos ir muito longe, Guarani está clamando. Não teve uma pessoa que fechou a cara para nós. Não teve uma. Todas as pessoas que eu abordei receberam a gente. Foi ou não foi, Guilherme? Todas as pessoas. E o interessante é, conversa com o cara, qual é o seu nome? Mateus. Qual o seu nome? Isaías. Qual o seu nome? Jeremias. E aí eu não sei. Sei que eu sei. Fiquei sabendo de Mateus Aí você pergunta, você conhece a palavra? Conheço. O que aconteceu? Estou fora. Saí da igreja, abandonei a igreja, estou fazendo coisa errada. E eu disse, rapaz, você está em paz? Eles estão em paz? Não estão em paz. Eles sabem que eles estão em guerra contra Deus. Eles sabem que estão em guerra, vivendo em guerra. E Deus veio trazer a paz no Guarani através da igreja. Nós somos
promotores da paz. Nós não vamos levar uma palavra de guerra, nós vamos levar uma palavra de paz. Então Jesus diz assim: paz seja nesta casa. Se ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não, a paz voltará sobre vocês. Ponto. A nossa missão é ir levar a paz de Deus a esse povo. O segundo ponto nessa noite, chama a atenção para você nessa noite, de que a provisão vem de Deus. Deus provê para a sua igreja. Da seguinte forma, versículo 7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno de seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, coma do que lhe for oferecido. Isso aqui não quer dizer que nós vamos dar despesa a ninguém, né? Mas se você quiser fazer um almoço e me chamar, às vezes não dá para ir no domingo. Cadê a irmã Sônia? Me perdoe. Às vezes não dá para ir no domingo. Mas presta atenção. Jesus falou o seguinte: vocês vão na casa, e a casa que vocês ficarem, aproveitem. Fiquem lá. Vocês vão comer de tudo que está lá. Isso daqui só quer dizer uma coisa: que Deus vai provendo a igreja. E vai provendo na vida dos missionários da igreja. É interessante pensar comigo, com você, que ele diz o seguinte: não fique pulando de casa em casa, e comam do que está dando, do que está sendo dado. Você já parou para pensar que Deus levanta pessoas para abençoar a igreja? Deus levanta pessoas para abençoar os missionários. A gente tem uma oportunidade muito clara, por exemplo, de abençoar o campo missionário. A gente não vai ao campo missionário porque Deus talvez não nos chamou para esse período, para esse momento de ir ao campo missionário, porque é diferente de você pregar aqui e você é o campo missionário. Mas uma coisa é certa: Deus, ele sustenta a sua igreja onde quer que esteja. E sustenta mesmo. Eu nunca posso esquecer do pastor Samuel Baissa, quando ele fala, ele era missionário brasileiro lá na Etiópia, e ele dizia o seguinte: você sabe com quanto eu sustento uma família na Etiópia? Sabe quanto? R$100. R$100 lá na Etiópia, R$100 do Brasil aqui. Lá na Etiópia dá para eu sustentar minha casa, minha esposa, pagar uma escola para as minhas filhas, e elas ainda vivem numa condição boa. Tamanha pobreza da Etiópia. E aí você fala comigo assim: poxa, pastor, mas aí quer dizer então que a igreja tem que abençoar? Claro, porque se você não pode ir, alguém vai. Mas alguém largou o sofazinho, irmão. Alguém largou o Maracanã. Alguém largou as praias do Rio de Janeiro. Alguém largou o passeio da igreja e foi para o campo. Aí há uma condição muito clara: Deus sustenta, nós contribuímos com essas pessoas. Nós podemos, por exemplo, ser essas casas que abençoam o campo missionário, que abre mão, muitas vezes, de 50, de R$100, e que a gente pensa assim: poxa, pastor, não faz diferença no meu orçamento. Mas quanto que faz diferença numa África dessa da vida? Quanto que faz diferença na Somália? Quanto que faz diferença no campo missionário? 50, R$100 que a gente pode enviar para lá. Faz muita diferença, porque você está aqui, a gente está aqui. Eu não estou querendo dizer para você assim: olha, Deus está te obrigando a você ofertar, contribuir para missões. Mas estou querendo dizer para você assim: não dá para a gente contribuir para missões e abençoar o campo missionário? Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus levanta pessoas para contribuir no campo missionário. Quem perde a oportunidade de contribuir para o campo missionário sou eu. Então eu posso aproveitar e olhar lá, e é muito interessante porque nós temos uma junta bem organizada, que todo mês, por exemplo, eu recebo uma carta de agradecimento pelo missionário que eu adotei. Eu não sei nem quem é o missionário,
A junta vai lá, olha, o missionário, uma vez me ligaram, o teu missionário que o irmão pegou, nós estamos tirando ele do campo, ele está em dificuldade, a sua saúde não está boa, então nós estamos tirando ele do campo, trazendo ele de volta para o Brasil, mas eu queria aplicar o seu valor em outro missionário. Eu falei, nem precisa ligar para mim, porque não importa quem é que está recebendo, importa que está chegando no campo e pessoas estão sendo cuidadas através do missionário. O que Deus faz é levantar pessoas para abençoar o campo missionário e precisa ser de nós, precisa ser essa igreja para se levantar. Talvez você não precise esperar a campanha, é uma coisa que eu tenho claro na minha mente. Não precisei esperar a campanha para a gente contribuir com o campo missionário. A igreja tem 2 missionários adotados, a igreja abençoa. Você também pode adicionar 2 missionários. E aí bota no cartão, já sai direto e abençoa o campo missionário. Ah, pastor, eu não sei o que está sendo feito do dinheiro. Você pode pedir que lá tem toda a história de onde que foi investido o seu valor que você mandou. Eu que já nem olho, eu só sei que eu posso abençoar o campo missionário. E se você não se coloca à disposição disso, stop, pare e pense. Deus levanta outro para sustentar o campo missionário, e os missionários são usados por Deus lá. E aí você pode pensar comigo, só pensa uma coisa. Muitos missionários saem daqui, como o pastor lá de Coelho da Rocha. Ele saiu daqui, ele não podia nem falar o seu nome, foi trabalhar, esqueci o nome dele, Mostacato, pastor Mostacato e o Marteleto. Mostacato foi para o Oriente Médio, não podia nem falar o nome dele lá. Abriu uma escolinha de futebol e ali ele começava a falar do Evangelho. Marteleto, pastor Marteleto foi para a Itália. Largou o seu sofá, irmão, largou o seu conforto e foi para lá. Mas uma coisa é certa, Deus sustenta a sua igreja na missão. Deus sempre abre as portas para a sua igreja. Eu olho para esse texto, eu vejo, Deus tem uma missão para nós. Estamos preocupados com aquilo que Deus pode fazer? Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Versículo 9. Eu queria falar do que Deus fala nessa missão. Ele diz algo aqui muito interessante. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Qual é a missão da igreja? Levar a paz. Mas Jesus falou para a igreja que a igreja teria o poder do Espírito Santo para fazer esta obra. A igreja não vai sozinha. A igreja vai com o Espírito Santo. Isso quer dizer que ela tem o poder de Deus à sua disposição. E Jesus fala para essa igreja, diz assim, curem os doentes que nela houver. A igreja tem autoridade, no nome de Jesus, de orar pelos doentes, e os doentes serem curados. Cuidado, porque não é o poder da igreja, é o poder de Jesus. Cuidado, que não é por causa da minha oração, é por causa daquele que ouve a minha oração. Mas ele deu autoridade dizendo para impor as mãos, orar pelos enfermos, curar os doentes em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, orar e curar os doentes. Mas repare que Jesus diz que nessa missão não é só cura. Olha o que Jesus fala. Curem os enfermos, ali que existirem. Mas ele diz aqui, digam àquele povo, o reino de Deus se aproximou de vocês. Repare que missão dada por Jesus não é uma missão de somente curar, mas é uma missão de pregar a sua palavra. O reino de Deus chegou a este lugar. O reino de Deus chegou perto de vocês. Quem é o reino de Deus? Jesus Cristo se apresentando através da igreja.
O reino de Deus chegou perto de vocês. Quando ele fala disso, é que a igreja tem uma palavra a ser ministrada. A igreja não pode sair em missão e achar que a missão dela é somente curar. A igreja não pode sair em missão e achar que a missão dela é somente fazer milagres, sinais e prodígios. A missão da igreja é pregar a palavra. E há aqui uma grande questão, porque ele diz assim: curem os doentes que houver naquele lugar, mas digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, anuncie Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todas as vezes que você for em missão pregar a palavra, você precisa anunciar que Jesus pode curar, mas que Jesus é o Senhor da sua vida e que quer salvar outras vidas. Senão a mensagem é incompleta. Você, por exemplo, pegar uma pessoa, passa aqui, irmão, para você ser curado, e você não pregar uma palavra de conversão, eu vou dizer, nós estamos falhando na missão que Deus quer para nós. Todas as vezes que esses homens foram pregar, eles pregaram a palavra dizendo, o reino de Deus se aproximou. Me faz lembrar de Jonas, quando Jonas vai pregar a uma cidade chamada Nínive. Ele foge, você sabe da história, mas ele diz, arrependei-vos, o Senhor vai vir com juízo contra vocês. É a palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque está próximo o fim. A palavra do Senhor tem que ser pregada e apontar para Cristo. Cristo veio salvar as pessoas. Então, a mensagem completa da missão é falar que Jesus pode curar, mas é falar que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é Jesus Cristo morando no meu e no teu coração. A missão só é completa quando fala do poder dele, mas fala também do seu reino, daquilo que ele veio fazer. Nós não podemos sair em missão e dizer, Jesus veio curar você. Jesus vai curar você. Jesus pode não curar aquela alma. Nós temos que ter percepção de que Jesus não vai curar todos, não porque ele não tem poder, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E vai chegar um momento que ele vai falar assim, não vou curar. Eu me lembro do testemunho da nossa irmã Sheila, nossa irmã Eshla, e ela disse que Deus falou com ela. Você está sempre acostumado a receber um sim meu, mas agora você vai receber um não. Então Deus pega, leva o seu filho. E aí é difícil você entender, mas Deus é Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não entende muitas vezes como acontece, mas uma coisa eu não posso prometer o que Deus não falou que vai fazer. Que Deus disse que vai curar, como teve uma igreja que foi orar por um irmão, e aí chegou naquela casa, orou e disse assim, você está curado. E uma semana depois aquele irmão estava sendo enterrado. E aí a família entrou em crise. Por que a família entrou em crise? Porque vieram me perguntar, mas ele falou que ele estava curado. Eu falei, foi ele ou foi Deus que falou? Pronto, resolvi o problema. Ela falou, foi ele. Eu falei, porque se fosse Deus, ele estava curado. Mas nem sempre Deus vai querer curar, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas uma coisa é certa, a missão da igreja é levar o reino de Deus e dizer que Jesus pode curar, mas se ele quiser. Mas uma coisa, a palavra do Senhor diz que Jesus envia e diz a eles, vão e fale, o reino de Deus está próximo de vocês. A igreja não erra a missão quando ela leva a palavra de salvação. Ela só erra a missão quando ela quer agradar as pessoas. Falar o que as pessoas querem ouvir. Aí quando a gente fala o que as pessoas querem ouvir, a gente vai contra o que Deus quer. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. É essa a percepção que Jesus dá a esses irmãos. Versículo 10
até o versículo 16, Jesus fala de um juízo. E aí que eu quero pensar com você. Ele está falando para você pregar, curar os enfermos, orar em nome de Jesus e dizer que chegou o reino de Deus próximo dele. No versículo 10 ele diz assim: porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus vai falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, de você, Betsaida, ai de você, Tiro, porque sem Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, há muito eles teriam se arrependido, assentados em pano de saco de cinza, mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu, será jogado no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. A igreja sai em missão. A igreja tem uma palavra de conversão, uma igreja tem a palavra de mudança de vida. Nem todos vão receber. E aí Jesus diz assim: o juízo virá sobre a rejeição. A rejeição aqui é justamente que Deus dá oportunidade às pessoas ouvirem. E ouvir a palavra de Deus. Quando elas ouvem a palavra de Deus, é a minha obrigação e tua obrigação pregar o evangelho, eu não preciso ficar preocupado com o que vai acontecer. Vou te explicar. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você prega, as pessoas atentam para o que Deus quer falar com elas, para a salvação. Você ganha almas, mas vão existir pessoas que elas vão negar. Não quero ouvir falar desse Jesus. Jesus está fazendo uma comparação aqui com Sodoma. Sodoma é citada no livro de Gênesis, junto com Gomorra, naquela questão de que a sua maldade sobe até os céus e Deus vem contra ela e queima a cidade e sai de lá Ló e sua família. A sua mulher olha para trás, viram a estátua de sal, você sabe dessa história, mas Jesus vem com juízo, com fogo contra aquela cidade. Mas Jesus diz assim: no juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para as pessoas que rejeitam a minha palavra. O que é isso? É porque Jesus dá oportunidade. Por exemplo, ele diz assim: olha, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque sem Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que elas teriam se arrependido. Ou seja, as pessoas viram o milagre de Jesus, viram Jesus andando naquelas ruas, mas mesmo assim rejeitaram Jesus. As pessoas hoje ouvem falar de Jesus, ouvem falar de uma igreja que faz uma missão de salvar vidas, e elas ainda assim rejeitam Jesus. O juízo virá, mas o juízo não pertence a mim. O juízo pertence ao Senhor, mas ele diz que naquele dia haverá mais juízo para essa que rejeita hoje do que para aquelas que não viram os seus milagres. Isso quer dizer, por exemplo, que muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. É só você abrir o seu Facebook, é só você abrir o seu YouTube. É impossível você não ter ouvido uma mensagem que fale da salvação. Pelo menos aqui no Brasil. Nós falamos, por exemplo, que tem povos não alcançados. A Bíblia diz que quando esse evangelho chegar em todo lugar, então virá o fim. E eu acho que o fim está muito próximo. Porque não é brincadeira, não.
você tem hoje, eu estava testando, é muito bacana, você bota um tradutor, você joga um texto lá e você, eu quero ouvir em hebraico, e ele traduz para você o que diz a Bíblia em hebraico, e você ouve. Você talvez não entenda nada, como eu em muitas coisas eu não entendo, mas você ouve. Mas Jesus está dando oportunidade, e é interessante porque as pessoas estão vendo as coisas que Ele está fazendo, a salvação que Ele está trazendo, mas tem pessoas que vão se arrepender, e tem outras que vão rejeitar, e para aquelas que vão rejeitar, a palavra do Senhor diz que tem juízo de Deus. Não pertence à igreja, pertence a Deus. O que eu tenho que fazer é pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Essa é a minha missão. O juízo vai ser de Deus, mas Ele diz que virá o juízo, porque viram milagres, porque viram pessoas sendo transformadas, porque viram uma igreja pregando o seu evangelho, porque foram alcançados pela palavra, mas que não deram atenção ao que Jesus falou, ao que está na sua palavra. A Bíblia me diz que há perdão para todos os pecados nessa face da terra. Se você pecou de uma forma muito ruim, Deus Ele te perdoa, anula o teu pecado, lava você limpa. Se você cometeu os piores pecados nesse mundo, Deus perdoa. A pior pessoa desse mundo que você pode imaginar, Deus perdoa. Mas tem uma coisa que Deus não vai perdoar. Quando nós chegarmos diante dele, depois de vivermos aqui 70, 80 anos aqui nessa terra, ouvindo o pastor Fuli falar que haveria um juízo, e naquele dia o Senhor vier buscar a sua igreja, fechar a porta da arca, Ele vai dizer para você que naquele dia que ali não haverá perdão, porque você ouviu, fez ouvido de mercador e não atentou para o que Deus quer. Isso a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, rejeição ao Espírito Santo. Passa-se 70, 80, 90 anos aqui e diz que não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fez uma escolha. A escolha aí a Bíblia vai dizer que depois que morrermos, a Bíblia vai dizer que segue-se o juízo. E naquele dia Ele vai separar. Os que tiverem à sua direita, Ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai. Aos que tiverem à sua esquerda, a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para ele assim: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Esse é o juízo de Deus. A igreja está aqui para salvar pessoas desse juízo. Tem pessoas dando passos largos contra o juízo de Deus. Tem pessoas que estão vivendo longe de Deus. A igreja precisa se posicionar e ver que essa não é a vontade de Deus para esse mundo. E a vontade de Deus para esse mundo é que venhamos pregar esse evangelho e salvar pessoas desse dia do juízo. Você pode tirar alguém de lá. Você pode tirar uma família de lá. Você pode tirar uma cidade inteira de lá. Porque você tem a palavra de Deus para pregar a este mundo. E você tem uma missão para você cumprir. Você sabe que você pode ser usado por Deus para tirar essa pessoa de lá. E você não pode fechar a sua boca. Você precisa ser boca de Deus aqui neste lugar e aonde você estiver, para ser usado por Deus para tirar essas pessoas de lá, porque você precisa ter misericórdia por elas. Elas estão dando passos largos ao inferno. Você pode ser a ponte de salvação para essas pessoas. Não negligencie a palavra de Deus, não negligencie a missão que Deus tem para nós. Sabe o que eu estou te falando isso? Sentei para comer com 3 mineiros. Os caras vieram lá de Minas para trabalhar lá no meu trabalho, por isso que eu não vim, por causa deles que eu não vim para a igreja quarta-feira.
Cheguei para almoçar com os caras, eu falei assim, eu tenho que falar de Jesus para esses caras. Eu estou falando na igreja lá que tem que pregar. Então conheço os caras de Minas. Aí eu ainda falei para eles assim, pô, como é que é o queijo? Não, o queijo de lá é muito bom. Falei, quero ver quando é que vocês vão trazer para mim. Vai trazer um queijo bom, mas queijo de Minas. Não é aquele queijo do Rio de Janeiro que vem de Minas, não. Porque tu chega lá em Minas, tu compra o queijo na fábrica de Minas lá, é mais caro que no mercado daqui. Eu fiquei espantado. Eu fui numa fábrica lá, estou tentando lembrar. Falei para ele, é mais caro do que no mercado do Rio de Janeiro. Mas sentei para almoçar com os caras. Deus me lembrou a mensagem de domingo. O que você vai fazer? Falei, vou falar de Jesus para esse cara. Vou arrumar um jeito, vou falar de Jesus. Cara, quando eu vi assim na mesa, o cara pegou uma laranja. Meu irmão, a laranja meio esverdeada, meio amarela. Eu falei, duvido você falar para mim o sabor dessa laranja. Aí ele, pela cara dela, tá azeda. Eu falei, eu também acho. Mas você pode provar para mim? Aí ele, não. Eu falei, o que você tem que fazer? Experimentar. Rapaz, eu olhei assim e falei, assim é Jesus. Você sabe qual é o sabor dele? Ele não. Falei, só você experimentando. Meu irmão, eu saí dali, eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado porque os três saíram, voltaram para Minas, mas ouviram falar do seu evangelho. E eu falei para eles, Jesus quer se relacionar com vocês três. Deus me deu a oportunidade para dizer para vocês assim, olha, esse Jesus quer se relacionar com vocês três. Ponto. Porque eu estou falando de pregar a palavra. E aí Deus me lembra da mensagem que eu preguei domingo aqui. Eu falei, eu tenho que falar. Falei, vocês não querem pensar nisso? Tu acha que eu terminei ali? Vocês não querem pensar nisso? Pensa nisso. Há um Jesus querendo se relacionar com vocês três. Há um Jesus que está guardando a vida de vocês. Há um Jesus que está interessado nos seus casamentos, para que vocês deem certo na vida. E falei para eles, ponto, terminamos de almoçar, irmão. Saí dali feliz da vida. Cumpri a missão, entreguei a palavra de Deus e agora tomara que venha frutos. Amanhã ou depois esse cara vai estar numa igreja pregando, ele vai falar assim, irmão, teve um cara doido lá que sentou e falou comigo de uma laranja. Ele falou de um sabor de uma laranja. Você pode pensar comigo que pode acontecer isso? Você não sabe quando você abre a tua boca para falar a alguém. Você não sabe o que vai produzir na vida de alguém. Eu sei, vai produzir vida e pessoas serão salvas. Nós estamos olhando pessoas dando passos largos longe de Deus e estamos calados. A igreja não foi chamada para ficar calada. A igreja foi chamada para pregar o evangelho de Deus, salvar vidas desse juízo, porque o juízo virá, mas Deus quer salvar vidas neste lugar. Qual é a tua missão, meu irmão? O que você tem feito? Trago mais uma vez o desafio que eu trouxe na semana passada, que eu lembrei assistindo a mensagem. Vou assistir a mensagem de novo. Fiquei olhando, pontuando. Será que você pode salvar uma vida até dia 31 de dezembro desse ano? Será que você pode se comprometer com Deus e salvar alguém até 31 de dezembro desse ano? Será que você pode grudar em alguém, orar por ela, separar um tempo para você orar por ela, para você pregar o evangelho a ela? Ah, pastor, onde é que eu posso fazer isso? No teu trabalho, na tua casa, nos seus vizinhos, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Tem parente nosso, irmãos, que a gente conversa de tudo e a gente não fala de Jesus. A Bíblia fala que Deus dá a missão à igreja, a missão é nossa. A igreja não pode fechar a sua boca, a igreja precisa proclamar este evangelho, proclamar a salvação de Deus. Eu creio, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar alisando o banco. Nós não fomos chamados para ficar cantando só para nós mesmos. Nós não fomos chamados para ficar pregando só para nós mesmos. Nós já estamos cansados, estou cansado de ouvir palavras. Esse texto aqui já ouviu umas 300 palavras, você também. O que a gente precisa fazer é discípulos. O que a gente precisa fazer é novos crentes para essa igreja. Essa igreja precisa crescer e só vai crescer
quando eu e você nos posicionarmos de salvar vidas lá fora. Sabe, Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar essa igreja para salvar vidas nesse Guarani. Nós andamos aqui no sábado e vimos como o Guarani está carente de Deus. Não teve uma pessoa que rejeitou a nossa palavra. Nós podemos ser farol nesse lugar, irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Que a missão dada por Deus você não negligencie neste lugar. Se você quiser, para a honra e a glória do Senhor, você pode aplaudir a Ele, porque Ele é o dono da missão. E nós vamos avançar. Fizemos evangelismo, já estamos fazendo, vamos fazer contato, vamos fazer visita. Quinta-feira já tem culto no lar. Vai um grupo fazer culto no lar na casa da diaconisa Ruth. Já vamos botar o som para lá, vamos levar o Ministério de Louvor vai para lá. Pastor já vai para uma outra casa ministrar o Casa de Paz. E nós precisamos avançar. Deixa eu só falar sobre os projetos que a tua igreja está trabalhando. Tua igreja está trabalhando em 3 frentes. Casa de Paz, são 6 estudos, que a gente vai transformar em 6. 6 estudos durante 1 hora, uma vez por semana, no máximo 1 hora, uma vez por semana, na casa das pessoas. Na casa de não crentes. Nós estamos também com o culto no lar. Nossa igreja está realizando o culto no lar. A igreja precisa e deve abrir a sua casa para fazer o culto no lar. Mas o Casa de Paz tem uma lista ali que você pode pegar a lista, colocar o nome daquelas pessoas que você quer fazer o Casa de Paz, trazer no primeiro domingo de abril. Nós estaremos orando durante todo o mês de abril e em maio a gente quer abrir pelo menos 20 casas de paz. A gente fala assim, olha, o alvo é R$5.000 para a gente mandar para missões, mas o alvo você salvar a vida aqui não tem preço. Se a gente conseguir abrir 20 casas de paz aqui, funcionando 20 casas de paz, eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai usar a tua vida para salvar 20 famílias nesse lugar. Nós estamos começando um Casa de Paz agora, quinta-feira, na casa da dona Inês ali, e vamos lá fazer o Casa de Paz, enquanto o outro grupo vai estar lá, pregando o evangelho, lá na casa da diaconisa Ruth, nós estaremos lá fazendo o Casa de Paz. Você pode e deve se envolver nessa missão da sua igreja que Deus deu, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar encerrando, mas deixa eu passar a palavra à diaconisa Jusceia. Como é que está a questão do nosso passeio? Jairo, vou botar teu nome, hein? Jogar nosso futebol lá, hein? Cadê o Robson? Vou falar que vou fazer aquele golaço. Irmãos, precisamos botar o nome, certo? R$70 por pessoa, já fechamos o sítio, já fechamos o ônibus e agora? Agora você precisa estar junto lá. R$70, entrada, comida e o ônibus. O que vai ser a comida lá? Churrasco. Aí, vamos comer churrasco, certo? Você só vai, curtir. Beleza? Vai ser dia 18 de abril. Tá bom? Mais algum anúncio? Não, então vamos ficar em pé que eu vou orar. Isso. Então tá bom. Então tem anúncio. Calma. 2 anúncios rápidos. Café da comunhão, domingo de manhã, ok? Irmãos, pastor, eu não estou podendo vir em EBD. Pode vir no café da comunhão? Pode não, deve. Apareça. Que o teu nome cresça, né? Nome de Jesus cresça. Apareça. Não tem problema. Você que não botou teu nome ainda para trazer o café, bota o teu nome lá. À noite nós teremos o culto da família. Nosso presbítero Jorge vai estar pregando aqui para a família. Traga uma família, irmãos. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Às vezes pessoas vão entrar aqui e vão sair salvas para a honra e a glória do Senhor. Tá bom? Vamos ficar em pé agora? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero te dar um abraço no final para a glória de Deus Pai. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Fecha teus olhos e vamos orar, queridos. E muito obrigado. Muito obrigado a todos que contribuíram.
pessoal aí da organização do som, pessoal que cantou, pessoal da MCM, pessoal que ajudou a desmontar, não estou falando o nome para não errar, mas todo mundo abençoou muito a nossa igreja nesse evangelismo aí. Que Deus continue abençoando, que a igreja continue avançando nessa direção. Feche teus olhos e vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por estarmos aqui em culto ao Senhor, pela ministração da Tua palavra. Levanta a Tua igreja, Senhor, como farol neste lugar. Levanta a Tua igreja como arauto do Senhor, ó Deus, a pregar a Tua palavra. E agora, Deus, nós te pedimos em especial pela vida do nosso irmão Adalto, que o Senhor abençoe, que o Senhor acrescente anos, ó Deus, de vida a ele, mas que o Senhor cuide da saúde dele, abençoe, bem como da irmã Conceição, que o Senhor entre com providência. Eu quero também entregar ainda a vida de Tamires em Tuas mãos. Senhor, muito obrigado pela melhora, muito obrigado pelo Teu operar na vida da Tua filha. Continua, Deus, trabalhando, que nós vejamos o milagre do Senhor na vida dela. Tu és o Deus que pode, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, nós queremos Te agradecer por esse culto que nós prestamos ao Senhor, que o Senhor tenha se agradado, Deus, do nosso ajuntamento, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que venhamos Te louvar e Te adorar a cada dia, para a Tua honra e Tua glória. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Abençoe, Senhor, casa de paz que será iniciado na casa da Inês. Toma, Dona Inês, em Tuas mãos. Usa a nossa vida, que venhamos pregar a Tua palavra. Ó Deus, também toma o culto no lar, na casa da diaconisa Ruth. Abençoe, tudo seja feito, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Que as pessoas recebam Jesus no seu coração e que a Sua palavra seja ministrada nesse lugar. Usa essa igreja, Senhor, como farol, como ponte para salvar essa comunidade. Muito obrigado, Deus, pelo evangelismo que tivemos. Entregamos cada folheto em Tuas mãos, cada pessoa que recebeu, que ouviu a Tua palavra, que essa semente venha brotar, Senhor, e que venhamos ver frutos neste lugar, para a Sua honra e Sua glória. Fica conosco, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nós oramos e Te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe e me aguarde na portaria que eu vou te dar um abraço.